Não tenho tempo, eu não vou parar para poder te escutar. Tenho 500 negócios e aí você fala, como que eu aprendi? Porque eu convivi muito ali com a venda. Quando eu saio para visita, dificilmente eu volto sem proposta. Então, ou seja, eu tenho um lado forte disso. Então, o que eu faço? Preciso trazer ele, para mim trazer para o meu campo onde eu acho que eu sou forte. Onde é o meu campo que eu acho que eu sou forte? Na conexão. Então, eu tenho que trazer ele para mim. Não acontece. Daqui a pouco, vendi um e vou vender outro. Dizendo, eu não compro mais nada para Gandhi. O meu corretor é você. Eu quero isso e aquilo. Mais um episódio APcast na área. Arthur Paraguai, hoje com a Dali também. E um convidado diferenciado hoje, campeão, né, do mês de fevereiro. E lembrando que esse podcast é para quê, Dali? É para poder a gente aumentar nossa autoridade. É isso aí. Pra mostrar para os corretores que a gente é uma empresa séria, que tem treinamentos, que tem estudo, que quem trabalha com a gente cresce. Então, esse é o objetivo do podcast. E o segundo objetivo é o quê? É de comunicar a nossa imersão. Dia 19 de abril, vamos fazer nossa imersão. Pediram para mim algumas vezes, depois quando bateu na Dali, aí pronto, aí a Dali já veio em mim, Arthur, vamos fazer, falei, então vamos. Falei, meu Deus, então vamos fazer nossa primeira imersão, dia 19, vai ser o dia inteiro. Dia inteiro, domingo, hein, não tem desculpa para não participar. Vamos falar sobre captação, atendimento, negociação com a Dali, vai ter os campeões falando um pouquinho também, cada um contando a sua história, seu início e o que conseguiu fazer para poder ser um campeão. Das 8 da manhã, não toma café, já vai direto para lá, vai sem comer, porque vai ter um café da manhã irado, até 8, 9 horas da noite. A hora de acabar, não sei que hora que vai acabar isso aí não, até porque tem conteúdo pra caramba. Então, obrigado aí pela presença, Dali. E obrigado. Nosso convidado é o Edu aqui, ó. Edu, parabéns aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí pela sua presença, e o Edu vai contar como é que foi como é que está sendo essa jornada que aí está iniciando no mercado imobiliário. Exatamente. Está engatinhando, eu também estou iniciando, mas ele está engatinhando ainda. Eu já comecei a dar meus passos, cambaleando. Porque quando a gente fala assim a gente tem 5 anos de escritório e mais uns 4 anos de construtora, eu estou engatinhando perto do que existe no mercado imobiliário. Mas tem muita gente que não corre atrás de conhecimento, de desenvolvimento e acaba ficando para trás. E aí, às vezes, pessoas que têm pouquíssimo tempo, que a gente vai falar sobre isso, que o Edu vai falar, que é o foco, a pessoa que está focada, ela com menos tempo ela consegue trazer mais resultados. E aí trouxemos o Edu para bater um papo com a gente. Diz aí, Edu, conta quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui na Terra. Isso aí, meu nome é Eduardo, eu sou um paraibano que chego vencedor aqui em São Paulo, cheguei em São Paulo com 9 anos. Meu último trabalho antes de virar corretor de imóveis, eu era peão da Volkswagen, a gente até brinca, né? Apertador de parafuso, né? Porque eu trabalhava na linha de montagem lá, tomava conta de uma equipe, mas boa parte eu simplesmente literalmente apertava parafuso. E não fazia mais sentido eu estar lá, né? Naquele lugar, não tinha mais a vontade, um ânimo, né? Nunca tinha acontecido isso na vida, de eu ir trabalhar num lugar onde eu não tinha mais paixão pelo que ele estava fazendo automático. E aí tive uma grande oportunidade na vida, né, de conhecer vocês, tive essa oportunidade, né, e eu sou prova viva de que o que é ensinado dentro da imobiliária Arthur Paraguai dá certo, né, porque eu tenho números aí que né, eu ainda não me considero, e é verdade isso, um corretor, um grande case imobiliário aí, um grande homem imobiliário falou que o corretor ele só vai virar corretor com 5 anos, né? Então ainda tem muito tempo ainda pela frente, mas tudo que vocês têm passado para mim eu tenho procurado colocar em prática. É óbvio que eu tenho aquilo que eu aprendi na vida, mas eu sou filho da imobiliária Arthur Paraguai, como a Dali também, né? E essa transição, porque eu pedi exoneração da prefeitura, né? Apesar do meu salário era bem pequenininho, então foi muito fácil, né? A gente sair de uma coisa que é bem, né, irrisório, o salário muito baixo. E como é que foi essa tua transição? Essa parada, a mentalidade pesa muito, né? Essa decisão, que você estava lá numa grande empresa, né? Uma multinacional, com cargo. Como é que foi o processo dessa decisão? O que acontece, né? Como eu falei para vocês, eu não tinha mais ânimo, né, de estar lá, né? Cuidava de uma equipe, mas fazia tudo no automático, né? No decorrer da minha vida, eu já estava com a vida financeira consolidada ali, mas é óbvio que eu não tinha condição de parar de trabalhar, não tinha essa condição ainda de parar de trabalhar.
Mas eu já tinha uma casinha, já tinha um apartamento aqui na praia, já tinha carro quitado, né? E eu comecei, de alguma forma, a mentalizar isso. Como que eu cheguei no mercado imobiliário, né? Eu resolvi mudar para Praia Grande, eu comprei um apartamento de veraneio, e quando eu estava procurando esse apartamento, foi quando eu te conheci. Te vi lá, achei um cara interessante, solto ali na comunicação. Só que quando eu fui comprar, eu achava que, como você só mostrava aqueles apartamentos lindos, você como a Dália, eu achava que o meu nicho que eu estava procurando não era, né? Então eu acabei comprando um apartamento com a concorrente. E quando eu fui vender o apartamento, foi quando eu te liguei e eu conheci você pessoalmente, você de bate-pronto foi lá e vendeu um apartamento em praticamente um dia, né? Em 24 horas, né? E eu não acreditei nisso. E eu paguei 6%, feliz da vida. Se você falasse que era 10%, eu pagaria. E a partir daí eu comecei a te defender na rede social. Toda vez que você criava, né, tinha aquelas polêmicas, eu defendia tal, achava interessante o seu trabalho. E daí eu comecei a mentalizar eu como corretor, né? Mas eu não tinha noção nenhuma de como é que seria essa jornada. Então eu comecei a alimentar isso dentro de mim. Eu tinha um bom salário, tinha uma estabilidade, né? Mais algum tempo eu aposentaria lá, né? Ganhava em torno aí de 10, 12 mil reais por mês, fora participações, sem contar convênio, ônibus na porta de casa. Então, tava tudo tranquilo, Confortável. né? Tudo confortável, né? Mas não fazia mais sentido, né? E sabendo do meu potencial, da minha jornada de vida, por tudo que eu já tinha passado na vida, eu falei, meu, é muito difícil eu colocar essa energia em alguma coisa e algo não vai dar certo. E o que então você comentou agora a tua jornada de vida, as tuas experiências, né? Foi te forjando alguma coisa? Qual foi a tua experiência com venda? Como é que foi? Já teve alguma experiência com venda antes disso? Como é que é? Eu costumo dizer, né, até nas falas antes de conhecer vocês, que todo mundo é um vendedor. Todas as pessoas, né? Até faço uma brincadeira, uma analogia com um bebê, né? Um bebê com 3, 4 semanas ali, ele sabe que ele usa uma técnica, né? Se ele fizer barulho, se ele chorar, a mãe dele vai pegar ele e vai ter. Então todo mundo nasce, todo mundo tem um poder de persuasão. Todo mundo tem, porque uma mulher está dentro de casa, ela sabe convencer o marido, um filho sabe convencer a mãe, né? Então isso eu já tinha esse poder de persuasão, porque até então eu tinha um nick na minha rede social de esporte. Eu gostava de levar as pessoas para esse estilo de vida. Então eu trabalhei 18 anos na Volkswagen, eu deixei um legado lá, né? Eu transformei a vida de muita gente profissionalmente e transformei também com o meu estilo de vida, né, na prática de esporte. Então eu tinha que fazer uma transição, né, de colocar energia no que era correto, né? Então eu imaginei, eu vou mudar todo toda essa energia que eu jogo hoje na rede social, de repente, para transmitir saúde, bem-estar, o meu estilo de vida, eu tenho que jogar isso pro meu lado profissional, né? Então, como experiência de vendas, você nunca teve. Nunca tive isso. Herbalife. Isso, ainda bem acabou de me lembrar, né? Então Teve na época da pandemia. É venda, é isso, Herbalife. na época vendedor da Herbalife. Na época da pandemia, né? Eu não queria ficar sem trabalhar. E aí apareceu para mim comprar um box de cross-training, né? De treinamento funcional. E esse box, ele tinha uma ligação com a Herbalife. Eu não entendia nada, né? Eu não entendia nada daquilo, daquela suplementação toda. E eu cheguei exatamente, me chamaram para essas reuniões, né? Que acho que todo mundo tem. Me chamaram para essas reuniões e me explicaram ali números e tal. E eu olhei para aquilo e falei, eu acho que vai dar bom. E naquele dia lá, né, gerou até um pequeno conflito, porque tinha várias pessoas que já faziam sucesso, e eu com essa minha parte emocional, essa minha parte empolgada, né, e que eu sou convencido com a minha personalidade, né, não, eu vou conseguir também, né. E aí eu acabei falando, não, eu vou conseguir, acho que logo logo eu vou estar igual vocês aí. E aí, com 4 meses, existe um PIN que eles falam de equipe mundial. Se você vender um determinado valor, você vira equipe mundial. E eu consegui esse PIN com 4 meses. Ganhei muito dinheiro e aquela suplementação, ela acaba transformando vidas, né?
E eu tinha catalogado centenas de pessoas, né, que eu tinha transformado através daquela alimentação, juntando alimentação com atividade física. Prova social, né? Aí, prova social aí vende mais ainda. Exatamente, exatamente. Trabalhava com isso daí. Mas aconteceu exatamente o que aconteceu também na Volkswagen. Chegou uma hora que aquilo não fazia mais sentido para mim. Que Já era. Eu falei, eu preciso colocar energia em outra coisa. Então a gente tem que aproveitar, porque daqui a pouco, do nada, a corretagem não faz mais sentido para ele. Aí a gente vai... Então vamos aproveitar. Já tem o tempo determinado dele. Olha lá, então vamos ficar esperto, que não sei, né? De repente ele, Arthur, sabe o que é? Daqui um ano ele falou, muito prazer, foi bom, enquanto durou, minha missão aqui acabou. Não faz mais sentido para mim, agora eu vou ficar de boa, sei lá. Aí eu vou falar, então vamos aproveitar então agora. Vamos aproveitar. Vende bastante. Ele falou que ia me dar muito orgulho e muito dinheiro. Ele falou, então. Só um pouco até o momento. Um pouquinho. Tá bom. Vamos melhorar isso. Só um ano. Baseado no que o Edu tá falando agora desse acesso dele no mercado, lá no nosso escritório, Dali, como é que funciona? Quando o corretor chega lá no nosso escritório, como é que ele é tratado? Como é que é o processo seletivo? Como é que funciona isso daí para poder fazer com que chegue ao nível do Edu, passar do Edu também, alto rendimento? Como é que funciona? Eu penso assim, Arthur, a gente sofreu muito, né, no começo, com várias pessoas que passaram, o nosso turnover era muito grande. Antigamente, as pessoas saíam da imobiliária, hoje a gente já tem o poder de tirá-las. Isso é legal. Né? E isso já mudou, eu vejo que mudou. Sim. Então hoje, a gente que fala, você não está performando, você não é a cara da minha equipe, então a pessoa tem um tempo determinado ali. E eu costumo, na entrevista, o pessoal fala que é muito difícil, não é que é muito difícil, é porque aí fora é muito fácil. O pessoal brinca, caiu um RG lá, caiu um Cresce na porta da imobiliária, te quero. Né? Inclusive tem imobiliárias fazendo patrocinado para corretores, para coordenadores, para gerentes comerciais de fora, coisa que a gente assim abomina dentro da nossa imobiliária. Por quê? Porque a gente entende que tem que ter a nossa cara e a nossa cultura para crescer lá dentro. Então começa desde a entrevista, né? Ser difícil mesmo, porque a gente quer pessoas boas, que tenham um pouco de conhecimento, tanto no mercado quanto de tudo, né? Tenha estudado, feito algum tipo de curso, tenha vivenciado algum tipo de venda. Aquelas que passaram por São Paulo, que vieram de São Paulo, que trabalharam em grandes empresas, essas têm um maior potencial de entrar na nossa equipe. É claro que a disputa é acirrada, às vezes é indicação, que a gente gosta muito de indicação, porque eu trabalhei, essa coisa de 40 mais não pega, então 40 mais não é que não pega, a gente prioriza pessoas, né, mulheres ok, com a idade, homens não, mas é por uma questão do que a gente está aprendendo aí fora, de experiência. Experiência que a gente já passou, né? Agora a gente investe muito no corretor, então o corretor entra, é treinamento, é investimento, a cadeira é cara. Como é que é o primeiro acesso? Como é que funciona? Entrou na imobiliária, treinamento. E para entrar? Como é que funciona? Para entrar? Manda o vídeo, para você me manda, para mim, manda vídeos. Passa pelo vídeo de 4 minutos, ali, né, conta a história rapidinho, o que faz, se já passou por imobiliária, se tem Cresce, se já trabalhou com vendas. Gostei do vídeo, chama na imobiliária, faz a entrevista pessoal comigo. Se eu gostar, aí sim passa com você. Então, o negócio do vídeo é muito interessante. Tem pessoas que falam assim, Arthur, gostaria de trabalhar na tua equipe. E aí eu falo assim, aí eu mando um textinho, que a Dali falou, com algumas perguntas básicas. Para que o vídeo serve? A pessoa sabe falar, postura, cara limpa ali, né? Não é para fazer um vídeo elaborado, é uma coisa simples. Vamos saber, porque tem gente que a gente não tem tempo para poder vir para uma entrevista e perder tempo quando a pessoa senta, sabe o que é, não sei o que, falando tudo errado. Então, a gente não tem tempo, o vídeo serve para isso. E é um excelente filtro, o vídeo. Porque tem gente que fala assim, eu vou mandar as informações, só que o vídeo eu não consigo fazer, que eu tenho vergonha. A pessoa que tem vergonha de fazer vídeo, a pessoa não está com vontade de trabalhar na tua empresa. Ela não tem noção da oportunidade que ela está perdendo e ela não está dando valor. De cara, ela já não está dando valor para tua empresa. De cara. E o vídeo já é um ponto de corte. Isso é um ponto de corte. Filtro, entendeu? Aí teve uma moça que eu até falei para ela assim, você estar com vergonha de fazer o vídeo, você está com vergonha de ser julgada, ninguém vai estar te julgando. A tua autoestima, tua autoconfiança já está dizendo já aí. Você tem vergonha de fazer um vídeo de uma entrevista.
Então, nem faça mais nada, para por aí mesmo. Se você não consegue gravar um vídeo para mandar pra gente, tá te avaliando, imagina na frente de um cliente. Você vai se posicionar? Não vai. Ela falou bem assim, ó, pior que é mesmo. Tipo assim, né, minha autoestima tá baixa, minha autoconfiança tá lá no pé. Ela confirmou isso pra mim. Então, você percebe que não mandou o vídeo, pra mim já é um sucesso, só de não ter mandado, porque eu sei que Se ela não consegue se ajudar, dificilmente... Não vai se posicionar. Ela não quer se também. ela não quer ser ajudada. Tipo assim, ó, eu quero trabalhar com vocês, vamos pra cima. Ó, manda um vídeo agora. Ah, não, o vídeo eu tenho vergonha, eu não consigo. Eu te mando resposta escrita. Ou então, teve uma pessoa que falou assim, Arthur, o vídeo eu não consigo fazer, mas eu consigo ir aí conversar contigo agora. Eu falo, irmão, não tenho tempo. Eu não vou parar pra poder te escutar. Manda o vídeo. Ah, não, mas eu tô aqui no prédio, mas eu não vou te escutar. É o filtro, é o processo. Então, tem que ter processo, senão a empresa fica uma bagunça. Serve de filtro. E depois que entrou, Dali, como é que funciona? Treinamento, primeira semana. Eu dou o treinamento, você dá o Passa treinamento, comigo. passa comigo, passa com o Arthur, passa com o Gabriel, a passa Giane. com a Giane para aprender para Edio, Pra cadastrar como cadastro imóvel. Depois ele tem que entregar 15 captações para começar a receber lead. 15 captações de terceiros, não pode ser tabela, construtora, 15 captações de terceiros. Vai atender terceiros, captação de terceiros. Nossa imobiliária é de terceiros. A gente também trabalha com lançamento, mas o nosso forte é terceiros. Nós temos o nosso jeitinho de atendimento, estudamos bastante, batemos cabeça pra caramba. E quem quiser saber sobre o nosso jeitinho, né, nosso como fazer, nossa imersão, é só você entrar em contato conosco, vai estar aqui escrito na descrição em algum lugar, nosso telefone. Dia 19 de abril, o dia inteiro. Vai estar o Edu lá também dando umas dicas braba de captação. Empolgado. Falar em captação, quantas captações, Edu, vendidas nesse período de... Maio até... 8 meses? 10 meses. 10 meses. 10 meses de captação vendida. Não estou falando de vendas. Vendas no negócio despirocou. 21 captações vendidas. 21 captações A vendidas. 13%, é importante. 13% de comissão. A gente paga 13% de comissão. 13% de comissão. É, 13% de comissão dos 6%. É tanta captação que não dá tempo nem de contar dinheiro quanto que a gente ganha. Cara, aí tu vê, a captação fica pra... Como é que fala? Pra pagar lanche pras crianças. Pra Zelador, poder passear. gasolina, almoço. Pra passear e comer fora, né? A captação é outro dinheiro, é um Ela dinheiro é tão extra. importante que eu até vi uma grande corretora da Baixada Santista, né? Que ela, no nosso ranking, ela é a segunda melhor, porque a primeira foi a Dália. Nos números dela, eu achei interessante, né? Eu sigo ela lá e vejo, ela fala que os negócios dela conta captação. Então, se ela vendeu 20 e 20 captações, ela fala, eu tive 40 negócios. Negócios. Sim, essa é a Paulinha, brava. Ela quer vir no podcast. Eu vou chamar ela. podcast aí, eu quero participar. Eu vou chamar ela. Eu achei interessante. Quantos negócios você fez, então? 21 mais vendas? 34 vendas, mais 21, 57 negócios. Sem contar os... Em 10 meses. Em 10 meses. 57 negócios em 10 meses. E depois eu entendi o porquê que ela falava. Porque, na verdade, certo. é uma comissão também. Sim, então é um tipo de venda, sim, que ela ganha um pouquinho menos. Sim, só ao invés da comissão ser assim, e foi negócio. Exatamente. Foi negócio, tá certo. Acho que eu vou fazer isso aí também. Vamos pensar igual a Paulinha fala também, tá certo. Exatamente. Paulinha, quero você aqui para nós trocar uma ideia, que a Paulinha também desenrola, hein? E ela vende os valores altos. Edu, a respeito de rotina, né? Como que funciona a tua rotina? Porque aqui é a rotina de campeão, tá? Eu quero que você saiba como funciona a rotina de campeão. Como que é a tua rotina? Chegou, segunda-feira, no escritório, pum. Como é que funciona tua jornada? A nossa reunião semanal, né, de segunda-feira, né, que é onde a gente alinha a gerente, a Dali, você coloca os pontos que não foram legais essa semana, que a gente precisa ajustar, né? A gente escuta ali, tenta encaixar isso. Saindo de lá, às vezes eu não gosto nem de tomar café, já vou direto, porque como ficou sábado e domingo, às vezes tem algum cliente bom ali para a semana, eu já gosto de ir direto pro CRM ali, dar uma olhada, aquilo que é mais urgente, aquilo que, né, deixa o meu CRM impecável, né, e começo a ligar para cliente. Eu ligo para o cliente o tempo inteiro, falo com um, falo com outro. Eu não tenho tempo
mesmo tendo pessoas maravilhosas no escritório, eu não tenho tempo para conversar. Às vezes eu preciso falar com você, ou a gente vai lá fora, porque a nossa rotina é eu costumo brincar, né, até com você, provocar o cliente. Tô sem fazer nada. A isca. Eu vou jogar uma isca, vou provocar, e sempre dessas provocações acontece alguma coisa. Essa é a minha, né, rotina. E aí, na parte da tarde, principalmente segunda-feira, eu costumo sair para fazer as captações, né? As captações que hoje, eu acho até interessante, né, que a Dali falava que depois de um determinado tempo, né, de experiência do mercado, ela já não fazia mais. Hoje eu já não preciso mais Nossa, tão rápido. tão rápido, né? Porque esses negócios que estão sendo feitos, eles Já estão não voltando, né? Então eles estão voltando como indicação, né? A parte de aparecer na mídia, na rede social, né? Mesmo ainda, né, não tendo tanta habilidade com rede social, faço o basiquinho ali, mal feito pra caramba, mas faço. O importante é fazer. Tá dando, e O tem mundo dado, é dos fazedores. tem dado retorno. Depois vai ajustando durante o caminho. Exatamente. Mas rotina então, de manhã, CRM, passar a né? régua nele. Passar a régua, né? Fazer tudo que tem que fazer ali. Logo na sequência já começar a interagir com clientes, para quem não ligou, dar uma olhadinha no CRM, dar uma olhadinha no WhatsApp, responder todo mundo, não deixar ninguém se responder. É isso ainda que ainda vou ajustar muito, vou melhorar muito isso daí, né? E na parte da tarde aí, rua, né? Captação, quando não tem, basicamente... Quando tem visita, né? Vamos falar assim, tá sem visita, vamos supor, rotina sem visita. Isso, mas ultimamente, né, é tantos negócios, é tantas coisas que eu costumo ter visita praticamente a semana toda, e a gente tem visita, e à noite eu deixo para cadastrar imóveis, enfim, a nossa rotina tá bem puxada, né? Mas eu não paro, eu não tenho tempo para nada hoje em relação a fora de trabalho, isso. Que tipo de atitude você consegue perceber onde você consegue ter mais negócios? Tanto venda ou novos clientes ou novas captações. Qual é a atitude e que tipo de ação que você faz para poder gerar mais negócio para você? A prospecção ela é ativa, Arthur. Isso. Ela desde as 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu acordo, eu faço a minha oração, eu vou tomar água. Após isso, né, quando eu estou no carro, eu ligo o meu celular. E aí algumas mensagens que, né, começam. E eu começo já a interagir na academia. E olha que interessante, eu conversando com o corretor essa semana, ele perguntou, Du, o que você faz? Eu falei, cara, olha que interessante. Eu falei para ele, você é um cara muito mais simpático que eu. Você é um cara muito mais alegre do que eu. Eu, na minha rotina em casa, eu sem o trabalho, eu amo ficar em casa sozinho. Eu amo fazer atividade física e eu amo ir para a praia, fazer uma caminhada. Eu não me relaciono tanto se não fosse o Eduardo corretor. Só que eu entendi, né, desde quando eu comecei a estudar vocês, estudar a rotina de vocês, estudar todo o mercado, estudar o Abner, algumas das pessoas que eu admirava, eu comecei a entender que eu precisava falar com pessoas. Então eu já tinha facilidade com isso. Só que aí eu preciso ser intencional. Então eu dou bom dia no elevador pro meu vizinho, eu dou bom dia para ele, começo a conversar com ele e falo para ele, tô na correria, tô vendendo muito, nossa imobiliária tá voando. O que ele me responde? Nossa, você tá trabalhando? Tá, tô tentando vender o meu imóvel. Me dá o seu telefone, daqui a pouco eu vou te ligar. É isso. Então, todas as minhas conversas, desde que eu entrei na imobiliária do Paraguai, todas elas, em qualquer lugar, ela leva pro mundo imobiliário. É óbvio que eu não chego falando com as pessoas, tô vendo, não. Tô vendendo imóvel. Não é isso, né? Mas eu comecei a conversar com alguém, no final, a minha conversa intencional vai para aquilo, né? Para prospecção ativa. Sempre, né? Então, não tem, e a Dali não é muito assim de conversa, não, né, Dali? Não, como é que tu faz, Dali, então, para ser campeã de vendas? A Dali não tem esse negócio como de... Como eu fazia, né? Como é que tu fazia? Conversava, ué. Olha lá. Como é que tu fazia? No campo de batalha, filho. Isso aí. No campo de batalha, atacante. Não tem jeito, tu vê? Tem que conversar. Aí o corretor, ele não tem essas características, ele tem que criar isso daí, velho. Mas, mas às vezes o que é interessante é que ele tem essa característica. Tem, mas não usa. Pra outra coisa. Você fala, nossa, conversa você tem uma furada, cara de né? brava, cara de séria. Você acha que eu vou ficar o quê? Sisuda lá com o cliente dentro do meu carro, com a cara amarrada? Exatamente. Vou conversar com o cliente, né? É que nem o pessoal não fala assim no eu vou Instagram. sorrir pra quem me dá o Pix. É que nem tu fala lá pra mim, né? O pessoal manda no Instagram assim, o Arthur é tão simpático, tão legal, cara.
Mas o Instagram é uma máquina que eu tenho que estar o quê? Lógico. Brabo lá no Instagram, cara não, bom dia, né? Exatamente. E é isso que conecta. Ninguém faz negócio com pessoas tristes, bravas, Fracassadas. ranzinza, Reclamona. Não, Exatamente. as pessoas fazem negócio com pessoas felizes, né? Isso. Até brinca a Pri, eu amo a minha casa, eu amo estar em casa, e a Pri ama sair. Então agora todos os finais de semana ela quer jantar em algum lugar, eu falo, meu amor, vamos. Na hora de pagar a conta, com garçom, em todos os lugares, eu dou um jeito que essas pessoas saibam, né, de uma forma discreta, que eu sou um corretor de imóveis e eu posso resolver o problema delas. Olha, lindo. Tem um plano Sempre vai pra ter você. sempre vai ter um plano. Eu tenho o seu slogan criado. Exatamente. Eu tenho um plano para você. Dália, eu quero que você me fale sobre CRM, a importância do CRM. Aí, ó, que é a importância do CRM, aqui, ó, o corretor criado. Eu falo, você que dá atenção, a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é ter o CRM. Se você não tem o CRM como seu ajudador, esquece, você não está vendendo. Você pode pegar qualquer CRM de corretor zerado que não está vendendo. Vai ter problema ali. Agora, se eu tenho o CRM como meu ajudador, eu estou vendendo, eu estou dando atenção, eu estou conversando com o cliente, eu estou seguindo as etapas do funil, porque ele me ajuda, inclusive, a seguir as etapas do funil. A lembrar. Tem gente que não sabe nem onde está o cliente, a notificação que chega, você fala todo dia. E é aquilo que a gente aprende, né, em grandes mentorias. Você tem que falar o óbvio sempre. O óbvio precisa ser dito, você tem que falar a mesma coisa todos os dias. Tem que ensinar. Mas olha aqui, passa o cliente de fase. O que você conversou com esse cliente? Não, mas no WhatsApp eu estou conversando com ele. Tá nada. Documenta, não tá, né? Tá nada. E é bem isso. Eu vejo algumas falhas ainda, né? E as pessoas estão no mesmo ambiente, escutam a mesma coisa. Eu digo que tem aquele campeonato que é o barco à vela. O barco à vela, tá todo mundo no mesmo vento, né? E aí alguns usam melhor o vento, né? E aí tem uns que não usam melhor o vento porque não acaba escutando, acaba achando que vai dar certo de qualquer jeito e não dá certo. Ah, não, vou marcando aqui a etiquetinha no WhatsApp, vou anotando no caderno, não tem como, porque vai acumulando, né? Daí vem 15 contatos, no outro mês mais 15, 20 contatos, no outro mês mais 30. Quando tu vê já estão 60 contatos. Como é que tu vai administrar isso daí? É através do CRM. E você, Edu, como é que tu faz esse negócio de CRM? No começo, eu tinha estudado bastante. Edu? Não, ainda tenho muita dificuldade. Eu tinha estudado bastante sobre personalidade, sobre vocês, né? Eu ficava vendo tudo. Eu via exatamente tudo. Se você falar um post que você fez há 6 meses atrás que você falou tal coisa, eu via. Porque eu tinha tempo, né? No ônibus da firma, eu via todos. Eu assisti tudo o que o Abner colocou, tudo que você colocou, tudo que vocês colocaram na rede social, eu assisti. Exatamente tudo. A frase, os trejeitos, tudo eu sabia. Porque eu tinha que me preparar para aquilo. Só que eu não tinha estudado, eu vi lá o significado do CRM, mas eu não tinha estudado. Então, quando eu comecei o treinamento com a Dali, eu falei, puta, existe isso aí. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou ter que colocar no WhatsApp e tal. Aí uma vez eu tive um contato com ela e perguntei para ela, como é que você faz? Ela falou, não, eu tenho esse WhatsApp e tem aquele. Eu falei, entendi. Então acho que ela joga tudo para... Então eu imaginava, então isso para mim ia ser confuso. Porque como eu sou agitado, mente acelerada, eu falei, como que eu vou lembrar de tudo? Quando eu cheguei na imobiliária, que eu entendi o que era o CRM, eu falei, meu Deus, eu fiquei rico. Por quê? Porque eu vou pegar essa energia aqui, eu vou pegar todas essas informações que eles estão me passando, eu vou organizar isso aqui, lidar com pessoas, eu já sei, eu faço isso e vai dar certo, não tem como não dar certo. Então, nas minhas primeiras reuniões, eu até brinquei com vocês, acho que um dia que a gente fez, eu falo com isso para você, né? A gente fez uma transição lá de quando que a gente ortoga a venda, né? Era na proposta e depois foi no contrato. E aí a gente tava um clima, não tava tão bom no escritório, e vocês ali naquele clima, eu pensei comigo, será que eles não estão vendo nós vamos chegar? Acho que eles não estão vendo. Porque eu consegui enxergar, até hoje eu ainda consigo enxergar um mar assim e um monte de oportunidade. Eu só consigo ver oportunidade, Arthur, nesse mercado. Aí eu dou sempre aquele exemplo. Então hoje imagina um cara como eu, que tinha um bom salário, que resolve sair da empresa, é sempre aquela mesma conversa, né? Eu vou abrir um negocinho com a minha família, uma sorveteria, uma pizzaria, alguma coisa. Aí ele gasta
50, 100 mil reais. Os estudos falam que ele precisa ter um retorno depois de 2 anos. É mais. E aí ele fica ali esperando o cliente, ele tem que investir na matéria-prima, investir em tudo. Só de imposto. E hoje, olha que às vezes, acredito eu que a maioria dos corretores, não da Praia Grande, no geral, eles não conseguem entender a grandeza disso. Porque o cara tem um imóvel lá de valor médio aí, 500 mil reais. Esse cara liga para mim e fala, Eduardo, você é corretor, você pode vender meu imóvel? Eu estou te dando 6% da comissão para você dividir com a sua imobiliária, com o seu sócio, né? Que o Arthur e a Dali são sócios meus, para vocês trabalharem. Ou seja, eu recebo esse produto para colocar na nossa vitrine, que nós já temos um processo ali. Não gasta nada. Não gasto nada. Não gasto absolutamente nada para mim trabalhar esse produto. E tem um monte de corretor que ainda fala pro rapaz assim, eu vou ver que dia que eu... Não, meu irmão, eu vou hoje, eu vou agora, eu vou domingo, eu vou o dia que for. Eu estou recebendo um produto na minha vitrine. Então, por isso que, às vezes, eu brinco com vocês, quando eu recebo uma captação, eu falo para você, às vezes eu saio no escritório e falo, ó, mais uma venda, eu vou vender. Claro que é uma brincadeira, é uma brincadeira de emoção ali, mas eu já lido dessa forma, porque é mais um produto dentro da nossa vitrine que a gente... né? Vai que vai. E hoje você já consegue ver pela captação mesmo, aquilo que a gente ensina. Eu entrava dentro de um apartamento e eu conseguia direcionar ali, dentro de 2 semanas eu vou vender esse apartamento. E a gente vê que você já consegue fazer isso. Você entra no apartamento e você já consegue ter essa previsão de se é vendável ou não, em quanto tempo aquele produto vai ficar na nossa vitrine, se você já vai ter cliente na primeira semana. E isso é muito, muito legal também. Falando de captação, que tu já captou um monte de imóvel, vendeu bastante imóvel, foi muito bom isso daí. Conta pra essa galera aí que tá com dificuldade de fazer uma captação e bem precificada. E captação de imóvel é fácil. O difícil é precificá-lo. Hoje eu consegui um desconto de R$1 milhão. Eu vi, escutei. O maior desconto da imobiliária. E aí a gente fala para fazer de um jeito, o pessoal às vezes pode não acreditar, não confiar. Será que é assim? Aí eu faço. Pô, graças a Deus eu sou muito abençoado, né? Porque é bom quando o gestor, o líder, consegue fazer algo que ele está vendendo, né? A gente tem que vender o peixe para a equipe, só que tem que mostrar. E aí eu mostrei hoje. Tava lá na base. De 2,5 milhões para 1,5 milhão e ainda escuta a proposta ainda para poder vender. Qual é o teu segredo para você conseguir fazer uma boa captação e bem precificada? Interessante essa pergunta, porque eu sempre fui um cara muito disciplinado, eu sempre fui ligado a números, né? As pessoas me colocarem meta e eu falei, não, é aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí, quando eu entrei no treinamento, a Dali falava, não, captações é o segredo, precisa fazer tantas captações. E aí eu vi o pessoal lá, captações, né, campeão de captação, aí eu imaginei, vou bater de porta em porta, vou fazer 30 captações. Aí eu vi que, né, para um cara que não tinha relação nenhuma com o mercado imobiliário, eu consegui até rápido ali, 1 mês ali, eu consegui as captações. E aí o que eu vi, né, na primeira premiação, a Dali, campeão de captação, eu falei, nossa, mas eu tinha mais captação, porque ele não tinha entendido o jogo. Aí eu falei, não, opa, é captações vendidas, então esse produto precisa estar precificado. E aí eu criei uma fala, eu criei uma esteira, porque eu falei, eu preciso entender esse jogo. Então é captações vendidas. E aí foi onde entrou, eu comecei a criar isso, né? Ou seja, entrar dentro de um eu sou convidado para trabalhar o imóvel do nosso cliente, né? E olha que interessante, às vezes a gente valoriza tanto esse lead, mas quem paga o nosso salário, quem faz o nosso Pix é o cliente vendedor. É onde tudo começa. Isso. Então, essa mesma habilidade que a gente precisa ter com esse lead e a habilidade ali de entender, eu preciso entender esse nosso cliente, né? Então, hoje eu vejo que a falha do mercado é exatamente essa, né? Ele entende muito bem o lead, ele faz tudo o que tem que fazer com o lead, mas ele ainda não entendeu esse cliente. Então, por isso que às vezes é difícil, né? Quando... O cara, esse mesmo cara do exemplo que eu dei, que deu um apartamento para você de 500 mil, que você vai ganhar 6%, 30 mil reais. Você
no final do mês você não ligou para ele para dar uma satisfação e ele colocou toda a energia dele naquilo que ele acreditou no teu serviço, naquilo que você falou e você não teve um tempo. Então o que eu faço? Hoje eu trago ele para a realidade, só que existe uma forma. Eu não posso chegar simplesmente na casa do meu cliente e falar, ó, seu apartamento está fora de preço. Eu costumo dizer, quem sou eu? Um apertador de parafuso com 10 meses de mercado? Não vale. Não vale. Não posso fazer isso. Então, eu crio a conexão, faço a mesma coisa que eu faço com o lead. Eu crio a conexão, né? Converso assuntos aleatórios, falo da vida, falo do esporte, eu vejo qual tipo de assunto que aquela pessoa, que o meu cliente vai agradar ele, e nós começamos a conversar. Aí no final ele já pergunta, quanto você acha que vale no apartamento? Exatamente. E aí tu faz a conexão, segundo ponto. Conexão, o que acontece? Depois disso, eu compreendo, tá? Compreendo a dor dele. Me fala um pouco mais, o que você está pensando, qual que é a sua ideia, por que você quer vender? Me conta isso. E aí hoje, eu sempre falo isso para você também, no nosso dia a dia, a nossa sociedade, em qualquer lugar, ela é carente de você falar assim, conta a sua história, fala, qual que é o seu problema? Atenção, Tempo para ouvir, atenção. Eu costumo usar a frase carente de paternidade, carente de alguém que possa falar, esse é o caminho. Por isso que hoje os coaches da vida, os psicólogos da vida, hoje ganham muito dinheiro. Por quê? Eles dão o caminho, é por aqui que é. Então é isso que a gente faz. Após ele falar isso, o que eu faço? Eu direciono ele, né? Eu falo quem somos nós. Autoridade. Se ele já conhece a nossa imobiliária, conhece a Dali, conhece o Arthur, fica mais fácil ainda. Porque eles já sabem que nós somos. Mas de repente ele entrou lá no Google, lá, a primeira coisa que apareceu foi. E aí eu conto história, né? Não minto. Vendemos o número 600, que era 500 quando eu entrei, agora é 600. Ele tá na ponta da língua. Opa! 600 imóveis, cara. Ó, eu mesmo, mês passado, mês de dezembro, eu vendi 6 imóveis. Começo a trazer essa esperança para ele. E aí sim, eu me sinto... Aí ele fala, tal, e o meu aqui, o que você acha? Mas a tua moral já tá lá em cima. Exatamente. Tu já tá conectado, tu é amigo dele, entre aspas. Isso. Confiança, a autoridade trouxe confiança, Exatamente. Vendeu a empresa, vendeu tudo. Aí sim tu vai falar do preço. Vamos falar de preço. É por isso que eu acho que às vezes até não sei se a palavra é fácil, mas é tranquilo você. É óbvio que não vai dar certo nas 10, mas na maioria vai dar certo. Porque ali, e aí a partir daí, fica mais fácil. Ô, seu João, o seu apartamento é muito bom, tá? Mas hoje a realidade do mercado é essa, ó, porque eu tenho esse prédio aqui do lado, eu tenho esse aqui do lado, eu tenho esse, inclusive eu tenho aqui embaixo, senhor, tá isso aqui, tá? Esse aqui tá há 8 meses sem vender. Então eu vou te fazer uma pergunta, você pretende vender o seu imóvel quanto antes ou você de repente quer só colocar no nosso... Eu te deixo à vontade. Não, Eduardo, eu quero vender. Então, ó, eu como autoridade do mercado hoje aqui, eu preciso te falar, a venda do seu imóvel, para a gente vender ele, é essa. Segura. Ah, tal, mas por que segura, né? Aí ele começa, não, mas é muito pouco, tal. E aí eu começo a entender que aquele valor, né? Que aquele valor utilizado naquilo que ele me contou lá atrás que ele quer fazer, ele pode, de repente, né, transformar a vida dele, porque ele quer comprar uma chácara, ou de repente que ele quer investir, aquele valor hoje numa aplicação vai dar tanto. E aí vai enrolando. Aí mas o principal é a tal da conexão, autoridade, e entender o que vai acontecer com essa grana. E aí eu conduzo, né? Puta, velho. Aí eu conduzo. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. É real, foi muito legal. A cliente estava para vender o apartamento dela já tem mais de um ano. Em várias imobiliárias. Tanto que estava com o Leandro, antes do Leandro trabalhar com a gente, tá? Ó, entendeu? Vários anos aí, não sei se é 2 anos. 2,5 milhões. Aí ela chegou lá, eu precisava falar contigo, Arthur. Eu falei, fala, vamos lá. Eu sou direto no assunto, eu vou resolver o problema dela. Esse é meu objetivo. O corretor ele tem que entender que ele tem que fazer uma consultoria com o cliente. Ele tem que resolver o problema dele. Tu não sabe nem qual é o problema dele, vai só simplesmente falar que tá caro? Beleza. Aí o corretor nosso entrou para poder conversar junto. E aí o que aconteceu? Primeiro de tudo, eu perguntei para ela assim, quanto tempo tá para vender esse imóvel? Ela falou, eu esqueci quanto tempo. Tá um tempão em várias imobiliárias. E não sei por que ninguém vende, Arthur. Não sei, eu confio em você, você vai vender. Eu falei, eu vou vender, né? Vamos vender seu imóvel.
Ela falou assim, e eu tirei onda, porque é uma cobertura, triplex, né? Aí eu falei, mas vamos lá, tu sabe que uma cobertura é difícil de vender, né? Agora, triplex é mais difícil ainda, é igual um Peugeot. Cara, eu fui conversando com a proprietária, uma coroa, gente boa, simpática, aí a gente foi trocando. Ai, nem me fala, meu marido... Eu já sei disso. Meu marido... meu um marido, elefante branco. entendeu? Meu marido não gosta de Peugeot, ele também fala isso, é um elefante branco, eu sei, tá vendo? Eu tô jogando a bucha, é ela que tá falando, eu tô fazendo ela só confirmar tudo o que é. Né? Aí eu falei, mas de onde que você tirou esse valor? O valor é esse. Eu passo para as imobiliárias e as imobiliárias não falam nada, Arthur. Eu falei, sabe por que eles não falam nada? Porque eles são tudo bundão. Eu falei para ela dá risada. São tudo bundão, não se posiciona. Não vai conseguir vender seu imóvel. Vamos lá, quanto que a senhora pagou nesse seu imóvel? 700 mil. Então, a senhora, e eu preciso vender. Você precisa vender mesmo? Tá com, eu preciso vender urgente. Então, vê aí, 1 milhão na tua mão, você já não sai no prejuízo, 1,5 milhão, já dobrou o valor do capital. Esse é o número, vamos vender. Então vamos, 1,5 milhão, pronto. E se vier uma proposta, eu vejo também e tal. Pronto, resolvemos o problema. O problema dela era vender o imóvel, ela pagou 700 mil. Então o corretor, ele falta disso, sabe? De querer resolver o problema. Ele só quer ir lá fazer a captação e colocar para dentro. Medo do posicionamento. Esse medo de posicionamento, comenta aí, Dália, a respeito disso. O corretor fica com medo de se posicionar. O que acontece? Conta para mim. Não vende. Só isso só que acontece, não vende. Tem uma corretora que falou, Arthur, mas se eu falar isso daí, a cliente vai ficar chateada comigo. Aí eu falei para ela, eu que estou preocupado com a cliente? Eu estou preocupado em pôr o imóvel para dentro e vender. Se ela vai ficar chateada comigo, é problema dela. Porque eu vou fazer uma consultoria, só que o corretor ele fica preocupado de se posicionar, porque existe uma linha tênue a respeito da autoridade e da arrogância. Você tem que saber aplicar a autoridade, se posicionar sem ser arrogante. Aí tu tem que trabalhar essa ideia. Na nossa imersão, nós vamos falar sobre isso. Na nossa imersão, dia 19. Você pode chegar lá que a gente vai falar sobre isso. E uma das formas é o quê? Relacionamento. Exatamente. Quando você consegue se conectar e se relacionar, a pessoa desarma. E aí, nessa que ela desarma, tu dá a sugestão. E joga a responsabilidade para ela. Ó, se você tá afim de vender, tá com vontade de vender mesmo, a sugestão seria essa. Agora, se tu não tá afim, tranquilo. Pessoas, compra de pessoas. Imóvel bem precificado vende. Você acaba ajudando o mercado imobiliário da Praia Grande inteira fazendo isso. Porque tem imobiliárias que cobram a captação do corretor só para o corretor enfiar imóvel para dentro. E cobram um valor específico. Por exemplo, a gente tem casos que houve corretores que vieram de fora e falam, eu tenho uma meta de captação de apartamento de um dormitório acima de 500 mil. Então, se o apartamento às vezes vale 420, o corretor joga para 500 para bater meta de captação. O que ele está fazendo com o mercado imobiliário inteiro da cidade? Que loucura, velho. Isso é loucura. É brincadeira. Parece mentira. Tá jogando o trabalho da gente na lata do lixo. E o meu posicionamento é esse. Eu não faço vídeo, não vou fazer vídeo no teu imóvel, mas eu quero que você faça o vídeo. Não faço o vídeo porque tá fora do preço. Eu vou fazer um desserviço. Agora, quando aí eu já fiz a exclusividade, 6 meses de exclusividade, porque é um produto, é uma cobertura. Aí eu falei para ela bem assim, sabe quantas coberturas a gente vendeu aqui nesses 5 anos de escritório? Eu falei para ela assim, eu acho que foram 2. 2 ou 3. Eu acho que foram 2. Foi aquela da praia, né, da Caiçara, que demorou mais de 1 ano e meio para vender. Da Mirim que deu problema ainda, da Mirim voltou, a gente vendeu, lembrou. O cara fez um fluxo Vendemos direto, 3. não aguentou pagar, devolveu, quebra de contrato. Mas a gente recebeu a comissão, ainda tudo certo. Então foi venda. Então foram 3. Uma na Mirim, uma na Caiçara de frente pro mar e a Safira. 3. Ó. É verdade, eu vendi uma cobertura. Vendeu uma cobertura, já aposentou, já tá vendido, tá vendo? Então, eu passei para ela, pô, numa naturalidade. É uma verdade, eu não falei mentira, não falei nada. Sabe quantos imóveis? Eu falei 2. Ela vai ver o podcast aí que ela é seguidora, foram 3. Então, e ela percebe que é uma dificuldade e ela sabe que não tá perdendo dinheiro. Pagou 700 mil, saiu uma feliz lá. Ai, obrigado, Arthur e tal. Confiante que vai vender. Agora Eduardo vai vender a cobertura. Vai vender a cobertura. E uma coisa interessante, não sei se vocês já pararam para pensar, eu observo isso daí, que os nossos imóveis vendidos, se o Gabriel puxar mês ali, os nossos imóveis vendidos, o último mês, por exemplo, a porcentagem de tempo desses imóveis, você vê que a maioria foi que entrou no mês. Ou seja, mesmo nós temos um número grande de imóveis, a maioria desses imóveis vendidos são os que entraram no mês precificado.
Porque Trabalho inteligente. trabalho inteligente. Aprendemos a trabalhar de forma inteligente. Eu vendo que está bem precificado. Para fazer volume... Não precisamos. E tem uma coisa que também está acontecendo bastante, devido às nossas reuniões, alinhamentos, o que o corretor está fazendo a gestão da captação, porque não existia gestão da captação. A galera deixava o imóvel lá e esquecia. Que nem tu falou, o cliente proprietário é um cliente. É ele que paga a nossa comissão, onde tudo começa. E aí o corretor começou a fazer essa gestão e os imóveis agora estão caindo na realidade. Porque às vezes ele entra num preço meio fora, depois o corretor está entrando em contato e tirando o preço certo. E acontece isso. Vende, não tem como não vender. Tá? E como que tu trata os teus clientes da base, Edu? Porque tem muito corretor que tem muito cliente na base, o celular chega a pesar. O celular fica pesado. O celular tem dinheiro. Tanto cliente. Como é que tu trata o cliente da base que já passou por você? Após aquele primeiro contato, eu já sinto, né? Quando eu consigo falar no telefone, a primeira coisa que eu falo para ele, aí ele vai me contar tudo que ele precisa contar. E aí a primeira coisa que eu pergunto para ele, como é que tá a sua agenda na próxima semana ou essa semana? E aí ele fala, não, me manda algumas coisas. Eu falo, não, sabe por quê? Porque esse produto que você me falou, eu tenho muitos dele aqui. Nós temos hoje no nosso portfólio mais de 1.500 imóveis. Então isso para mim é fácil. Então eu só preciso que você me fale o dia que você vai descer para que eu possa te atender e te mostrar. Você não é obrigado você não tem compromisso nenhum comigo de compra, mas eu preciso te mostrar esses imóveis. E aí ele se sente ali, opa, eu preciso dar um retorno. Aí ele já marca. Se ele não marcar, ele me fala, ó, semana que vem você me liga, tá? Que eu vou descer tal semana. Acabou. Se a resposta dele for, ó, eu preciso, aí ele já fala, porque tudo que ele falou, eu falei que estava ok. Aí ele já fala para mim, ó, eu preciso vender um imóvel em tal lugar, tal. Eu sei que esse lead que ele não está quente. Então, eu dou um tempo maior, vou provocando ele, mandando algumas coisas com um tempo maior. Então, como que você faz essa provocação da tua base que parou de te responder, por exemplo, ou que está esperando vender? Como é que tu faz essa provocação na tua base? Após o primeiro contato, eu lido com essa pessoa como se eu já fosse íntimo dela. Então eu mando do tipo, oi Arthur, como é que você tá? Olha isso que acabou de entrar. Manda uma foto ou algum vídeo seu do Instagram, uma foto. Acabou de entrar esse imóvel aqui. Ele, nossa, é bom mesmo. E aí nós retomamos a nossa conversa. E aí eu vou sentindo ali a dor. Às vezes ele não responde com bom dia. Às vezes ele não responde com lead, mas ele responde com uma foto, ele responde com alguma coisa. Então eu vou tentando de várias formas. Inclusive, às vezes eu acho que no atendimento, né, até a Dali já me cobrou isso, eu preciso ser mais prático, porque eu não quero abandonar ele ali, eu deixo até um pouquinho a mais, eu vou tentando. Tem algum período que tu de contato? Faz esse follow-up aí? Se ele não me der nenhum tipo de esperança, nada, geralmente ali eu fico no máximo 4, 5, 6 dias, se eu não tiver nenhum tipo de contato. Agora, se ele me deu algum contato, geralmente eu fico um pouquinho mais ali, uns 15 dias ali, se ele me der tiver algum tipo de relação com ele. Mas, quando o cliente está quente, na primeira semana, a gente já agenda já. Boa. Eu não fico falando muito, eu quero ele, como eu entendo que o meu ponto forte é a conexão, eu quero ele dentro da imobiliária, eu quero ele dentro do meu carro, para que eu possa guiá-lo ali, e ali a gente... O corretor ele tem que ter noção que no funil de vendas, tem corretor que não sabe nem que é funil de vendas, então participa da nossa imersão, tá? Vamos falar, a nossa imersão vai ser um funil de vendas gigante, né? A Dali vai tomar conta ali do atendimento, não é isso, Dali? Visita, proposta... Negociação, a Dali vai ficar aqui para debaixo. Eu vou ficar ali em cima no atendimento, tá? O corretor tem que entender que o lugar onde vai ter força é na visita. Ele não tem como vender no telefone, no atendimento, não, ele tem que forçar a visita, que é onde acontece tudo, onde você conhece mais a pessoa, entra mais em conexão com ela, aumenta o relacionamento. Outro dia teve até algo interessante, eu consegui, nessa provocação, o cara ligou, eu já convidei ele para vir, ele falou, tô descendo. Aí um colega meu perguntou, o que você sabe? Eu falei, eu não sei nada dele. Eu só sei que ele quer um dormitório. Aí, mas e agora? Eu falei, não tem problema nenhum. Ele vai sentar aqui na mesa, a gente vai tomar um café junto, eu já conheço o mercado, se eu precisar de alguma ajuda eu coloco no grupo e pronto. Só que é melhor que eu tenha ele comigo, tete a tete, do que ele esteja lá tentando descobrir, né? Mas para o corretor comum, sabe o que isso significa?
perda de tempo, porque o cliente vai vir, eu não vou conseguir vender, porque eu não sei nem o que ele quer, não sei nem onde vai, eu não sei se ele tem dinheiro, eu não sei, ela quer fazer todo o filtro da venda por telefone, e aqui, não, mas eu nem sei se ele tem dinheiro para comprar ou não. Mas tu é vendedor, tu é corretor, tu tem que estar na rua mesmo com o cliente. Fazer o tete-a-tete, conexão, criar conexão, porque se você der um primeiro atendimento, ainda que ele não compre nessa primeira etapa, quando ele tiver o dinheiro, ele vai lembrar de quem? É isso. Relacionamento. De quem deu um bom atendimento. Você ia sair 60, 70, 80 quilômetros Sem pra dinheiro. vir aqui na praia Sem dinheiro. pra bater papo com Pra um bater corretor chato? Pra comprar carne. Pra comprar carne? Porra. Não. Uma coisa que eu aprendi, isso foi, infelizmente, eu bati cabeça, mas depois que eu comecei a não atender mais, que eu aprendi, através de mentorias e cursos, que não dá para vender o imóvel no atendimento do telefone. O corretor tenta fazer isso, né? Ele quer fazer isso porque ele quer economizar energia. E eu fazia isso. Normal, né? Aí eu aprendi. Por exemplo, o cara tem um sonho de comprar um imóvel na praia. E aí ele acredita que com 60 mil reais de entrada, né, com parcelinha de 3 mil, ele vai comprar um apartamento de 2 dormitórios, de frente para o mar, com a sacada maravilhosa, gourmet, com uma área de lazer linda no canto do forte. Ele acredita, porque ele não conhece o mercado. Muitas das vezes ele até conhece, idade de João sem braço, né, de doido. Mas normalmente ele não conhece. E aí tu tá conversando com ele no telefone e aí fala para ele, senhor, o senhor, ele tá cheio de vontade, ele tá aqui, a energia dele tá aqui, ele vai comprar um imóvel na praia. Só que aí tu começa a perguntar, tu quer saber se ele tem dinheiro, quanto que ele tem de entrada. Aí tu fala, casado. Aí começa a fazer umas perguntas de doido, e aí, quanto que você tem de entrada? Eu tenho 60 mil. Aí o corretor fala, só que com 60 mil, você não vai comprar esse apartamento que você tá falando, não, de 2 dormitórios, de frente pro mar, no canto forte. Vai ser esse aqui, de um dormitório, velhinho, pá. O que vai acontecer com a energia do cara que tá aqui em cima? Vai vir para baixo. O que é melhor? Você tem aí 2 dormitórios de frente pro mar, faz o seguinte, desce que nós vamos conversar aqui no escritório, vamos tomar um café, eu só tenho 60 mil, mas tem também para tu também, vem aqui, vamos conversar. Chega aqui, aí tu faz um filtrinho melhor, mas ele já tá na tua frente, tu já ganhou a oportunidade de poder vender para esse cara. Porque se um outro corretor ligeiro que estuda com a gente, participa da nossa imersão, for ligar para esse cara, ele vai ganhar a visita dele e você não vai conseguir vender para ele, porque você não vai conseguir visitar. Como é que vai pular a etapa? É uma coisa conhecer uma pessoa na balada e falar assim, quer casar comigo? Não dá para poder casar com a pessoa que tu não conhece. É mais ou menos isso. Então, você vai querer pular a etapa do funil, não dá. E o interessante, eu uso essa tática, porque eu me considero, quando eu tô com cliente, né, acho que a Dali vê, quando eu saio para visita, dificilmente eu volto sem proposta. Então, ou seja, eu tenho um lado forte disso. E tem corretores nossa imobiliária, que eu vejo atendendo, a capacidade de atendimento, eu falo, meu Deus, eu estou muito longe, eu me sinto muito inferior, porque eu não tenho essa capacidade que ela tem, aquela paciência, aquela calma. Nem que você quisesse vender por telefone, você não conseguiria. Eu não conseguiria. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu imagino, eu preciso trazer ele. Então, eu vou usar dentro dessas minhas limitações para me trazer para o meu campo, onde eu acho que eu sou forte. Onde é o meu campo que eu acho que eu sou forte? Na conexão. Então, eu tenho que trazer ele para mim. Isso. Então, acontece. O cliente, segunda-feira, aconteceu exatamente isso. Chegou um ponto que eu não tinha mais o que mostrar para ele. Eu falei, agora? Eu vou falar, não, você volta outro dia? Não, vamos para a padaria que eu vou pagar um café para você. Pronto, dá mais parecida nas ideias. Liguei para Dali uma ajuda ali e tal, daqui a ganhou pouco tempo. vendi e vou vender outro. Olha lá. Tá comigo, falou assim, eu não compro mais nada na Praia Grande, o meu corretor é você, eu quero isso e aquilo. Olha o segredo que ele passou agora aqui, foi muito importante, tá? Tem pouco tempo de experiência, mostrou o que tinha que mostrar, aí zerou. Acabou o conhecimento. Não gostei nada disso. Mudou tudo na hora da visita. Tudo. O que ele corretor fez? comum marca a próxima visita. Então tá bom, então. Sábado obrigado. que vem você desce. Mas aí eu lembrei de mim agora, que eu já liberei um cliente assim. Mas é porque eu trabalhava sozinho. Eu não tinha equipe. Não tinha equipe nem imóvel. Não tinha imóvel nem equipe. Já o Edu tem uma equipe de milhões. Vamos tomar um café, enrolou o cliente, vamos aqui bater um papo. Ganhou um tempinho, ganhou meia hora, pronto, já apareceu 3 imóveis, sei lá, emplacou a venda. É muito importante esse momento e muito importante trabalhar em equipe. Tem que ter sempre um plano. Tem que ter sempre um plano. O Edu sempre... Tem um plano para você, desce. Fala para eles aí então, Edu. Eu tenho um plano para você que não está vendendo. Eu tenho um plano para você que não está vendendo. Participa da imersão dia 19 de abril. Boa. Nós vamos entregar quase tudo. Quase tudo. Para entregar tudo é depois da imersão. Mas eu garanto para vocês, vocês vão... Vai ser uma transformação não só de estratégia, de técnica, mas de mentalidade. Dali,
Falando em alta performance, para a gente finalizar com o Edu agora aqui, mas vamos perguntar para a Dali. Perguntaram para a gente aqui a respeito de alta performance, né? Eu gosto de trabalhar em alta performance. Eu sempre sou muito questionador, por que a gente está errando, por que tá errado, ou às vezes por que está dando certo, eu quero fazer de novo. Qual é tuas ações que tu faz no escritório para que a gente consiga trabalhar em alta performance? Eu acredito que rotina, treinamento e a nossa cultura. Eu ficaria com essas 3 palavras, principalmente a rotina. Quem tem rotina definida, você tem que chegar, você tem que arrumar o seu CRM, você tem que fazer isso, depois você tem que ligar para o seu cliente e depois você tem que ir para a rua. É tudo muito bem definido e tudo muito amarrado. E o treinamento que a gente investe pesados, eu falo assim para eles, qualquer pessoa hoje que ficar ali pelo menos 1 ano com a gente, ela sai pronta para o mercado imobiliário e para a vida. Porque só de você conviver com pessoas de alta performance, com pessoas que têm a mentalidade que a gente vem construindo, né? Eu falo que a gente vem construindo, porque nós não somos os donos da razão, a gente também está aprendendo. Muito. E eu falo, para mim ainda é muito difícil, porque às vezes as pessoas me veem de uma forma que eu não consigo me ver, às vezes, naquele lugar. A pessoa fala isso de mim, a pessoa acredita nisso, a pessoa acha que eu faço isso, que eu sei, que eu sou super inteligente. Cara, eu não sei nada. Eu tô só há 4 anos no mercado imobiliário. Eu sei muito sobre a venda porque eu fiz muitos negócios. Então, às vezes, a pessoa tá 10 anos no mercado imobiliário, mas ela sofreu algumas vendas. E eu não, eu fiz mais de 400 negociações, 500 negociações, colocando as que não deram certo, né? Foi negocia, mas no final não dá certo. Então, eu tenho 500 negócios. E aí você fala, como que eu aprendi? Porque eu convivi muito ali com a venda. E a gente passa isso, então você vê que em pouco tempo o cara consegue consumir tudo que a gente demorou às vezes anos para aprender. Porque eu não vim do mercado imobiliário e você não trabalhou em imobiliária. Nenhuma. A gente foi na raça, a gente foi criando a nossa cultura, criando os nossos processos. Hoje eu penso assim, como que a gente criava o nosso processo? Ah, isso não tá legal. Isso não tá legal. Brigando, né? Teste. Arthur, isso não tá legal. Vamos fazer de tal forma. E aí depois entrava alguém na imobiliária e falava assim, não, mas a gente fazia dessa forma. E a gente estava implantando da nossa própria cabeça. E coisas que as pessoas faziam lá fora, porque a gente fala, isso não tá dando certo, tem que ser dessa forma, dessa forma. E hoje eu acho incrível, assim, que eu falo, a gente criou a nossa própria cultura, os nossos treinamentos, o investimento que a gente faz no corretor, ninguém faz aí fora. E hoje eles vêm trabalhar com a gente e falam, eu tenho áudios de corretores, assim, é surreal, falando, na imobiliária que eu trabalhava, eu usava você como exemplo, as pessoas não gostavam, eu falava do Arthur, vocês têm que fazer isso, olha o que eles trouxeram aqui pra gente. E as imobiliárias não querem investir no corretor, porque elas só querem pegar um cardzinho, colocar 3 mil reais, impulsionar o produto e dar 100 leads frios para o corretor trabalhar. Eu te dei 50 leads e tu não fez nenhuma venda. Isso eu faço na minha casa, sozinha. A respeito disso que tu acabou de falar, patrocinou, colocou o dinheiro e veio aquele monte de lead frio. Se você está fazendo ainda isso, precisa participar da nossa imersão, dia 19 de abril. Vem. Para você parar de fazer esse tipo de coisa. Mas que a Dari falou, alta performance é isso, é rotina. Ritual semanal, alinhamento. Fez errado, pessoal, seguinte, aconteceu um negócio aqui, não pode acontecer mais, beleza? Vamos de novo. Acontece de novo. A mesma coisa acontece de novo. A gente fala de novo. E conviver com águia, né, Arthur? Eu falo pra eles, hoje, de novo, eu vi 2 pessoas lá chegando com o livro Cabeça de Campeão. Eu falo para as pessoas, eu pensava, eu queria o pódio, eu era uma pessoa muito competitiva, eu queria o pódio, eu nem fazia conta de comissão. E hoje eu vejo eles chegando com o livrinho na mão, falando, eu quero o pódio, eu quero aparecer, eu quero estar entre os 5, eu quero ser corretor de milhões. Que a pessoa deseja isso, o reconhecimento, às vezes ele vale mais para uma pessoa do que a própria grana, e isso é muito legal, gerar essa competitividade saudável, que hoje a gente consegue ter isso, né? Sim. E antigamente a gente não tinha. Mas ele consegue por causa da cultura. Por causa da cultura. Tem que ser saudável. Se não for saudável, a gente tesoura. O que tu comentou agora, a gente não precisa de motivação. A gente precisa de um ambiente que faça essa motivação na gente. Ninguém vai motivar ninguém, mas o que motiva é o ambiente. Isso, são algumas coisas que fazem a gente mudar de mentalidade, a gente saber quem a gente é, saber o que a gente quer para nossa vida. Tem que saber o que a gente quer.
quem a gente precisa chegar próximo, quem a gente precisa se aproximar, quais são as nossas habilidades, identidade, né? A gente tem que saber qual é o ambiente que a gente vai ter que se inserir para poder conseguir mudar essa mentalidade. Qual é o ambiente que você quer se inserir? Tem que saber, por exemplo, também, quais são as suas metas. Tem que estar muito clara, senão você não sabe para onde vai, irmão. Sem meta clara, você fica perdido, igual a Alice nos Países das Maravilhas. E questionar, sempre questionar. Saber o porquê, né? Por que que tá errando aqui? Por que que eu tô aqui pastando, vendo 200 mil aqui no mês, depois eu não vendo no outro mês, e aí o cara do meu lado vende pra cá? Questiona, velho. Não fica, Deus dará. Então a nossa imobiliária faz isso, né? Fica estimulando, um estimula o outro. E aí o Edu agora vai finalizar pra gente, que eu peço, né, as 3 palavrinhas, eu quero que o Edu fale a respeito de cada palavra que tu trouxe. A primeira seria foco, não é isso, Edu? O foco, ele fala muito sobre a visão, né? Sobre aquilo, aonde que eu almejei chegar, o porquê, exatamente o que você acabou de falar, o porquê que eu estou fazendo aquilo, o porquê, né? Então, assim, eu olho para aquilo todos os dias, eu pretendo fazer isso, eu pretendo trabalhar 10 anos, eu pretendo construir riqueza, eu pretendo, né? Então, você olha para aquilo todo dia. E aí, eu preciso colocar a disciplina. Então, que entra na rotina que ela falou, que eu não consigo, eu não sei como que uma pessoa em qualquer área, eu não estou falando só da área do nosso mercado, não, como uma pessoa não consegue ter rotina. Horário para acordar, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, porque assim, as coisas não funcionam. Então, eu tenho uma rotina. O que eu preciso fazer no meu dia, para que eu consiga alcançar o meu objetivo? E aí você coloca a disciplina, não tem, tá frio, tá, não tem, eu preciso fazer. Claro que a parte do esporte, que eu sempre, isso me ajuda muito, né? E ainda olhar para minha rotina, porque por isso que eu acho que a minha jornada foi muito mais fácil, tá muito mais fácil que a dela. Muito mais fácil. Porque eu cheguei aqui já numa locomotiva que estava pegando velocidade. Então eu peguei essa minha mentalidade, me encaixei ali, né? Ainda estou ajustando muita coisa para, de alguma forma, fazer, né? Fazer aquilo que a empresa quer, que a empresa necessita que eu faça. Então eu jogo isso aqui dentro e vou. Então eu preciso jogar disciplina. Sem contar historinha, sem contar história triste. Precisa fazer. E a última que eu coloquei, né? Constância. Porque se eu não tiver constância, eu vou ganhar 1 milhão, eu vou ganhar 50 mil nesse mês. Já era, eu sou o cara. Eu vim aqui no podcast hoje, sou o cara. Não. Eu tô aqui, eu já tô pensando alguns clientes ali que eu preciso responder, a minha cabeça já tá a milhão e tal. E eu particularmente, eu gosto do game. Eu gosto disso. Então eu vibro em cada ligação. Ontem eu vi a Dali vibrando, ela falando com o cara ali, ela vibrou e eu me vi nisso. Ela vibrou porque ela falou, nossa, E é isso, é sobre isso. Então, isso que o Diego falou é muito importante. Desculpa interromper, tu vai continuar para não perder o raciocínio. As pessoas querem resultados grandes, mas não quer passar por processos grandes, né? Então, só que para você conseguir sustentar, passar por processos grandes, você precisa comemorar pequenas vitórias. Isso. As pessoas tá ali, o processo de venda é uma captação, atendimento, agendamento, visita, proposta, não sei o que, e venda. Se tu ficar só pensando na venda, vai ficar mais difícil, porque você vai fazer captação ruim, vai fazer um atendimento ruim, muitas das vezes vai dar errado no meio do processo. Só que quando você consegue fazer uma boa captação, comemora, vibra. Que nem tu mesmo fala, né? Arthur, já tô indo fazer uma captação agora, já tá no jeito. Então, esse é o game. Você tem que curtir o processo. Se você não curtir o processo, tu não sustenta o resultado no final. Porque é óbvio, né, que a nossa meta é o Pix, né? É o Pix. Só que você entra tanto no game que eu não tenho tempo de ver quanto que... Não, eu quero, eu vou, eu consigo. Eu até brinco, né? Eu nunca reclamei. Eu já escutei, né? Não na nossa imobiliária, em outras imobiliárias, né? Em outras imobiliárias. Ai, o meu lead... Nunca falei isso. Meu lead não atende nunca. Quando o Gabriel lead, o Gabriel ligou pra mim, eu falo, gente, me deixa, o Gabriel é meu melhor amigo. Tá bom. Porque a partir dali começa ali, né? Tudo, e assim, eu vibro com isso, eu gosto disso. É o que eu não falei. É pesado pra mim. Não é pesado de manhã eu tomar café, domingo de manhã, igual aconteceu esses dias que a gente ficou em casa, não foi no carnaval. Qual foi o último dia que a gente ficou em casa? 3 dias, você parou. Carnaval. A gente parou aí, e aí tava tranquilo, eu fui tomei café com a família, tal, oramos ali, conversamos, e eu sentei no sofá. Eu falei, não, essa vida não é pra mim. Você já acostumou. Essa vida não é pra mim. Acostumou. Você tá cansado, mas quando você descansa, você fala, não, eu gosto. Não, foi demais, assim, foi demais. Até brinquei com a Dali que foi demais isso. Por quê? Porque eu comecei a lembrar dos meus clientes,
e comecei a mandar mensagem para esses clientes. Ô fulano, como é que você tá? E aí, como é que tá essa vida de Caiçara? Saudade de você, precisa ir tomar um café. Conversa furada. Du, vem aqui, tem uma captação para você. Peguei a captação, vendi a captação em... Não deu nem 2 horas, deu 1h50. Peguei a captação, liguei pro gringo, né, pro americano. Liguei para ele, Dan, arrumei um apartamento para você, meu irmão, tô te mandando aí. Faz a proposta. Até brinquei, né? Fiz isso, falei, minha gerente vai me matar. Já tá até negociado, tá tudo certo. Olha lá, tu vê outra pérola, né? Não pode escapar que eu peguei para poder comentar sobre isso. Captação. Tem corretor que fica batendo cabeça, indo atrás, por exemplo, que é o trabalho, né? Eu falo que a forma mais difícil de fazer captação é na rua. Andando na rua, é mais difícil. A forma mais difícil é você usar a base que você tem. Forma mais fácil, né? Falei difícil, né? Um cabeção desse, feio pra caramba, batendo lá. Sai daqui. Aí ele pegou os contatos que ele já vendeu, que a pessoa se mudou, já tá passeando e tal. E aí, como é que tá aí? Tá passeando, pá, curtindo a praia? Conversa de doido, né? Conversa de doido, pá, batendo um papo, relacionamento. Apareceu captação e vendeu. Foram 3, né, que tu falou, né? Foram 3. 3, uma vendi em 2 horas. Uma vendeu em 2 horas. Então, assim, a captação, muitas das vezes, está na tua base. A tua próxima venda está na tua base. O exemplo aconteceu hoje, né? Com você, a senhora estava na base. A captação estava na base, né? 2,5 milhões, foi para 1,5 milhão, é venda. O Edu já vai ter um plano para ela, já. Valeu, obrigado, Edu. Obrigado pela oportunidade. O que você quer finalizar aí? Quer finalizar com uma frasezinha para a galera dar um close aqui? Olha aqui. Jargão. Vamos, jargão. Encaixa aqui, vê se vai... Se encaixa. A frase é grande, né? A frase do meu WhatsApp... Pessoal, saia do lugar que limita a sua visão. Existem alguns lugares que nós não conseguimos enxergar o horizonte. E a nossa imobiliária hoje, profissionalmente, é um lugar que me fez abrir o horizonte. Porque eu estava lá naquela empresa lá maravilhosa, só tenho gratidão, mas eu não consegui enxergar isso. Então, eu coloquei a minha energia junto com essa locomotiva que já estava funcionando. Então, eu sou prova do que o que acontece lá dá certo. Eu sou prova viva disso. Por quê? Porque eu tinha experiência, assim, com venda com outras áreas, mas no mercado imobiliário eu tinha 0 experiência. Então, eu sou prova viva que a Imobiliária do Paraguai, ela é um lugar fértil para você que quer crescer no mercado imobiliário. Então, dia 19, vem com a gente. 9 de abril. Valeu, Dali. Obrigado. Obrigada. Tamo junto, é só o começo. Até a próxima. Dia 19. Até dia 19, hein? Até dia 19.